E eu estou aqui com a presença alegre do Padre José Luiz Queimado, que foi meu aluno também, viu? Foi meu aluno, foi meu formando. Tenho muito orgulho de você, Zé. Bem-vindo. Muito obrigado por me acolher mais uma vez, Padre Catalfo. Também muito orgulho de tê-lo como professor. Bom professor. Que beleza. Zé, a gente vai começar amanhã a Romaria Nacional do Terço dos Homens, né? Dias 18, 19 e 20, aqui no Santuário Nacional. Convidamos de modo muito especial os homens do terço, mas a gente queria aproveitar a oportunidade dessa Romaria Nacional do Terço dos Homens e conversar um pouquinho sobre o terço. Qual que é a origem? O que está na origem da oração do terço? Tudo bem, Padre Eduardo, querido povo de Deus que me acolhe aqui neste programa. É um prazer estar aí na casa de vocês. Na realidade, é um processo para chegarmos até onde estamos hoje, neste formato que o terço tem hoje, foi um processo ao longo da história, que nasceu assim e desde os primeiros séculos até hoje é o mesmo terço. Nós podemos encontrar os primeiros resquícios, né, de um objeto para contar orações já com os padres do deserto, lá com o Santo Antão, que era eremita, ou seja, vivia isolado, sozinho no deserto. Que século, mais ou menos? No século III, IV, né? Ele nasceu no século III, mas no século IV é que ele começou, então, este movimento de ir para o deserto. E assim como no século IV, um São Pacômio começa uma outra forma de vida monacal, que eram os cenobitas, ou seja, viviam em comunhão, os comunais. E ali eles usavam então talvez uma cordinha, alguns resquícios foram encontrados com nozinhos nas cordinhas para contar principalmente os salmos, porque os monges usavam rezar os 150 salmos todos os dias, o que então nós chamamos de saltério. Então os monges todos os dias rezavam 150 salmos. O povo, os leigos, vendo nesta bonita devoção, esta oração, esse contato com Deus, também queriam fazer, né, rezar o saltério, mas ninguém sabia ler, pouquíssima gente sabia ler naquele tempo, a não ser aqueles que tinham nascido, né, da alta nobreza ou o clero. Então o povo começou a rezar também, fazer, né, suas cordinhas para contar 150 Pai Nossos. Nós temos resquícios disso, né? Nós temos provas de que já desde o começo, no século II, começava-se a rezar 150 Pai Nossos, era o saltério, né, a Jesus. E o Pai Nosso era uma oração super difundida, né? Desde a do primeiro século nós conhecemos, o senhor bem ensinou, né? Nós conhecemos na Didaquê, que é o primeiro manual de catequese, o ensinamento dos 12 apóstolos, que você pode encontrar aí na internet e ler, porque é uma leitura lindíssima de como os nossos primeiros cristãos pensavam. E ali nós temos então uma ordem de que todos os cristãos rezem a oração do Senhor ao menos 3 vezes por dia. A gente imagina, talvez de manhã, à tarde ou à noite, não tem este detalhe ali, mas sabemos que o Pai Nosso era muito difundido. Padre Zé Luiz, pensando um pouco nisso, né, nesse seu jeito de explicar a oração do terço, a gente pode dizer que o terço é uma oração catequética e é uma oração bíblica também, não é? Porque o terço, em certo sentido, não é propriamente a recitação dos salmos, mas nos remete aos eventos bíblicos, aos principais eventos bíblicos. Especialmente o ensinamento, né, do Senhor de como conversarmos com Deus. Catequese, nós vamos entrar nesse tema, né? Catechises ou catechesis significa exatamente isso, é ensinar, proclamar a palavra em voz alta ou em voz viva, não escrita. Então, catequizar quer dizer inserir a pessoa no mistério. E o terço é isso, nós estamos sendo bíblicos no momento que rezamos. Esses 150 Pai Nossos, então, conforme o tempo foi passando, começou-se a pensar mais em Maria. A devoção mariana também ela começa muito cedo. Nós temos provas disso numa oração chamada Subtum Presidium, Refugimus Sancta Dei Genetrix. Isso significa sob, né, a vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus. Essa é a primeira oração que se refere mariana. A Maria isso. Como Mãe de Deus. Mãe, né? de Deus, exatamente. Dei Genetrix, ou Dei ou em grego, na Theotokos, Mater Dei, significa exatamente a devoção do povo, de que ela sim foi a geradora de Deus, de Jesus que era Deus. E isso não aconteceu só depois do concílio de Éfeso 431, não, aconteceu antes. Então esse papiro que foi encontrado em Copta é o primeiro papiro que tem esta oração, é do século III. A maioria dos estudiosos tendem a dizer que é do século III, outros dizem que é do século IV, mas seja do terceiro ou do quarto, está muito antes do concílio de Éfeso.
ou seja, talvez acreditamos seja 250, na época da perseguição do imperador Décio. As pessoas estão pedindo proteção para a Mãe de Deus, livrar de todos os perigos. Então, olha a confiança que as pessoas já tinham em Maria. Conforme o tempo foi passando, e especialmente depois deste concílio, em que então ela foi realmente, oficialmente, considerada a Mãe de Deus, oficialmente, quer dizer, o povo já acreditava nisso, mas depois do concílio de Nicéia, concílio de Éfeso, de Éfeso 431, oficialmente, então, a igreja declarou Maria Mãe de Deus, né? E aí, então, começou-se a difundir ainda mais a devoção à Nossa Senhora, aí se fortalecendo com os ícones, com as imagens, com as orações, buscando a oração novamente bíblica. A oração bíblica é, na realidade, a anunciação, né, porque é a voz do anjo, e aí depois também a visitação, a voz de Isabel. Ali o centro é Jesus Cristo, é quem Maria traz no ventre. Né? E eu me lembro bem, Padre Zé Luiz, que um dos meus professores de Mariologia insistia muito num ponto. Ele dizia assim, dizer que Maria é Mãe de Deus é reconhecer a divindade do Filho que ela gerou. Ou seja, quando a gente olha para Nossa Senhora e atribui a ela o título de Mãe de Deus, nós estamos professando uma fé cristológica, colocando Jesus no centro. Jesus também está no centro do terço, eu imagino, a gente pode dizer isso, né? Apesar de se referir a Nossa Senhora, o terço é uma oração que nos leva ao seguimento de Jesus. É exatamente o que o Padre Eduardo está dizendo. A Ave Maria é cristológica, né? A oração da Ave Maria é bíblica e cristológica, é quem ela traz no ventre, né? Então, bendita sois vós, o Senhor está convosco, né? O Espírito Santo vos cobrirá com a sua sombra, porque quem você vai gerar é filho do Altíssimo. E depois Isabel reconhece também que ela é bendita entre as mulheres, porque o fruto que ela traz no ventre é bendito. Então é uma oração realmente cristológica. Quando você reza o terço, você está rezando uma oração cristológica. Para chegar nesse formato que temos hoje, nós vamos lá no século XV, com esse, eu já havia falado sobre ele é um pouco desconhecido, é um místico, né, chamado Alano de la Roche, que era um frade dominicano. Em 1460, 1466, 64 a 66, ele tem então experiências místicas, dizendo que própria Maria tinha vindo a ele, porque ele estava passando por problemas muito difíceis espirituais, sendo tentado. Ele dizia sempre, né, o divisor, o tentador, mas hoje entendemos também que estava com realmente a angústia de ser cristão, né, a melancolia daquela pessoa que quer ser santa todos os dias, mas encontra as dificuldades diárias. Então ele estava sofrendo muito, que até tinha pensado em suicídio, né, pegar uma faca e colocar no pescoço, ou seja, um frade dominicano. E então Nossa Senhora pega nas mãos dele e diz, né, isso está muito errado, você precisa se proteger, porque você não pediu a minha ajuda. Aí diz a tradição que Maria teria entregue para ele um rosário feito então com os próprios cabelos dela, entrelaçados com pedras, né, pedras preciosas. E ali ela entrega também 15 promessas. Tudo isso é, na realidade, experiência de fé, é místico, ele é um místico. Então a igreja não diz que isso é oficial. Existem as 15 promessas, estão em todos os lugares, para aqueles que rezarem o terço, vão obter essas 15, né, esses 15 prêmios. Até no portal A12 você encontra essas 15 promessas. Mas isso não é dogma, quer dizer uma experiência de fé, bonito. O terço mais do que isso, piedade popular, e ele teve essa visão, então, que o terço foi entregue a São Domingo de Gusmão, né, no século XIII. Então, por isso que nós temos aí, século XII para século XIII, nós temos também o conhecimento de que Santo Domingo seria aquele que teria, né, criado o rosário, mas essa foi uma visão do século XV de Alano de la Roche. E aí, então, muito ligado à tradição dominicana, né? Por isso que os dominicanos têm também muita devoção à Nossa Senhora do Rosário. Mas quando a gente fala do Rosário, quando a gente fala do terço, a gente fala também dos mistérios, né? Sim, mas isso não significa algo escondido. O mistério não é mistério nesse sentido de algo escondido, de algo que está oculto. O mistério representa episódio da vida de Jesus. Explica um pouquinho pra gente o que significam esses mistérios do terço. Na verdade, isso é a centralidade da nossa fé, né? Nós contemplarmos os passos de Jesus aqui na Terra e tudo aquilo que é o centro da nossa história, a encarnação, a ressurreição, a efusão do Santo Espírito, depois também, né, a instituição da Eucaristia, que nos acompanha até hoje,
a proclamação do reino de Deus, ou seja, tudo que Jesus veio nos revelar, Ele que trouxe do Pai, nós então queremos conhecer cada dia, e o terço nos ajuda exatamente isso, a proclamarmos esses mistérios, contemplando-os, entendendo-os de uma forma melhor, porque eu acredito, e você também, que a gente só ama aquilo que conhece. Então, conhecendo melhor, nós vamos amar mais nessa nossa história. Aí, voltando um pouco no século, então, XVI, depois do Concílio de Trento, o Papa Pio V, ele então com uma bula sobre o rosário, ele então define o rosário da forma que nós encontramos hoje, 150 Ave Marias, nós temos ali os Pai Nossos, como nós temos hoje, né? Os 15 Pai Nossos dos 3 terços, então esses são os tradicionais. Papa Pio V, então, coloca de forma definitiva tudo isso que foi construído até aquele momento. Então, o terço hoje, ele é um pouco diferente, você vai entrar nisso, porque foram acrescentados mais 5 mistérios da vida de Jesus em 2002, para o Papa João Paulo II. Um dia desses eu estava andando aqui pelo subsolo do santuário, aí o menininho olhou para mim e falou assim, padre, mas por que o seu terço é grandão, né? É verdade. Qual que é a diferença do terço e do rosário? O rosário é esse que a gente traz, que os redentoristas trazem aqui na cintura, né? Qual que é a diferença de um e de outro? Rosário, esta palavra mesmo vem do latim, rosarium, significa esta coroa lindíssima de flores que nós entregamos à Nossa Senhora. Então, cada conta dessa é um botão de rosas que nós oferecemos à Nossa Senhora. Quer dizer, sempre dizendo quão privilegiada ela é de ter carregado no seu ventre o Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, rosários são, na realidade, hoje, estes 4 terços, ou seja, as 200 Ave Marias com os 20 Pai Nossos. Existem objetos grandes como esse, como você está vendo aqui, são 150 o seu, né? Que é o tradicional. Você já contou, né? Você bateu o olho e viu que o meu é de 50. É o tradicional, que é o mais novo, são 200 Ave Marias. Então tem esse objeto também. Então, esse objeto nós chamamos de rosário, porque é toda a coroa oferecida ao Senhor, com a contemplação então dos 20 mistérios, dos mistérios gozosos, chamados também da alegria, na minha terra fala alegrosos. Depois também tem os mistérios dolorosos, nós acompanhamos Jesus no Calvário, no Gólgota. Depois tem os mistérios gloriosos, Jesus na ressurreição, e Maria também lá na glória. E os mistérios luminosos que foram acrescentados pelo Papa João Paulo II, São Papa João Paulo II hoje, em 2002. Então nós acompanhamos Jesus em toda a sua caminhada e nós nos enriquecemos, nós nos transformamos ao rezar o rosário. Eu ia mostrar o meu, esse rosário aqui eu ganhei de forma especial dos portugueses lá nos Estados Unidos. Eu acho lindíssimo, porque então era o centenário de Nossa Senhora de Fátima. Então eu gosto e uso muito ele. Uso o meu, que quebrou uma bolinha, porque na realidade ele é feito de oliveira e veio de Jerusalém. Então eu tenho um carinho muito especial por ele, eu não trouxe, que está faltando uma bolinha. Mas então este, na realidade, é o terço. O terço é o objeto. Hoje, se você vai pelos dicionários, você vai ver terço é um objeto com 50 contas, Ave Marias, mais 5 contas grandes para os Pai Nossos. E aqui onde nós temos tradição também de ter sempre a cruz, que é o Cristo, que é o nosso centro, a imagem de Nossa Senhora. As 3 Ave Marias os portugueses dedicam a Nossa Senhora, nós também os brasileiros, em honra à Virgem Maria. E geralmente tem os 2 grandes aqui também, não sei como é que está o seu aí, que são Pai Nosso que nós oferecemos e a Trindade, o Glória ao Pai. Então aqui o terço, se você for aos dicionários hoje, é sinônimo de rosário. Na Igreja Católica, terço e rosário. Terço significa o objeto, mas existe o objeto rosário também. Mas no caso, terço é a terça parte de 150, 50 Ave Marias. Hoje já não dá mais, né? Gosto muito, Padre José Luiz, daquela expressão que o Papa São João XXIII diz em relação ao rosário, que o rosário é a Bíblia dos pobres, né? Nesse sentido de que eles não conseguem ali ter acesso ao texto bíblico, né? Sobretudo em tempos mais antigos, mas que revisitando cada um dos mistérios do terço, se encontram sempre com Deus, se encontram sempre com essa experiência de Jesus. Também por isso a gente diz que o terço, apesar de falar de Nossa Senhora, ele é sobretudo uma oração cristológica, né? Colocando sempre Cristo no centro. Você toca um assunto interessante sobre a palavra escrita, né? No começo do cristianismo era muito mais raro encontrarmos, né, os escritos, né? Porque os pensadores cristãos eram poucos.
E tudo aquilo que nós construímos até o século IV, alguns historiadores tendem a pensar que 80% foi perdido, especialmente naquela perseguição, 303, eu sempre falo para o povo, anote essa data, que foi muito triste para todos nós cristãos, em 303, né, com Diocleciano, ele persegue os cristãos e pede para que todos tragam os escritos, ou seja, as obras que já eram clássicas na época, bíblicas, litúrgicas, e foram queimadas, né, em praça pública em diversos lugares do Império. Então ali a gente crê que perdeu mais de 80% de tudo que foi escrito. Então o que chegou até nós hoje é uma dádiva, é um presente de Deus. É um dom de Deus. E vejo, poucas pessoas liam, então quando começaram a perceber, né, que podiam decorar, falaram assim, olha, agora eu sei de qual, o Pai Nosso, por exemplo, depois a Ave Maria, que é a saudação do anjo, a saudação de Isabel. Então o pessoal ia repetindo pela cultura oral, né, a tradição. Por isso é a Bíblia do povo, realmente. E como diz São Paulo VI, que também é santo, hoje olha que beleza, né? São Paulo VI, o terço precisa ser realmente contemplado. Então a gente precisa aprender. É ali nos mistérios de Jesus que nós nos transformamos. Então aprenda a contemplar os mistérios.